Boa noite, estamos aqui com o deputado e coronel Henrique, que foi um dos responsáveis por indicar a Escola Estadual Cônego Oswaldo Lustosa a um projeto cívico-militar. Coronel, eu queria que o senhor informasse, falasse um pouco para a população a importância de um projeto como esse. E hoje nós estamos vivendo um período meio conturbado politicamente, né? A sociedade está meio aí dividida e tem aí uma visão um pouco errônica sobre a questão do colégio civil-militar, no sentido de que os alunos seriam, digamos, educados pelos militares e não pelos civis. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, de uma forma bem didática, se isso de fato corresponde e qual é a visão do senhor em relação a isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para esclarecer esses pontos que eu considero fundamentais e agradecer, que um veículo de comunicação possa levar à população o que é mais importante, que é a informação e a informação correta, especialmente quando nós tratamos de um tema novo no Brasil, que são as escolas cívico-militares. O que são as escolas cívico-militares? Elas são escolas que serão construídas baseadas no modelo de sucesso, Adriano, das escolas militares, dos colégios militares. Então, desde o início, é muito importante que as pessoas façam uma diferenciação do que é um colégio militar e do que é uma escola cívico-militar. Para falar de Minas Gerais, eu como deputado estadual para Minas Gerais, eu vou me ater ao nosso estado. Nós temos em Minas Gerais 32 colégios militares. São 30 colégios tiradentes, que são de gestão da Polícia Militar, e 2 colégios do Exército Brasileiro, que nós temos um em Juiz de Fora e um em Belo Horizonte, que são 32 instituições que são administradas pela administração militar, tanto da Polícia Militar quanto do Exército. E aqui em São João del Rei nós temos um exemplo aqui, que é o Colégio Tiradentes aqui de São João del Rei. A proposta da Escola Cívico-Militar é justamente trazer para dentro da rede pública, seja estadual, seja municipal, as experiências positivas desses colégios que colocam a maioria desses colégios no topo do ranking no nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, se nós temos uma régua, que é o IDEB, para quantificar a qualidade do nosso ensino, e se entre as 30 melhores escolas públicas, 23 escolas são colégios militares, por que não tentar buscar nesses colégios o que eles têm de diferente? O que eles têm que poderão incorporar dentro da escola pública? E aí, respondendo a sua primeira pergunta, a escola cívico-militar não interfere no projeto pedagógico das escolas. Não tira a autonomia das escolas, mantém-se a diretora pedagógica, a vice-diretora, os professores, o projeto pedagógico, a gestão, tanto da Secretaria Estadual de Educação como da Secretaria Municipal de Educação. O que essa escola vai receber como reforço são os monitores cívico-militares. Que são quem? São militares da reserva, são profissionais que durante mais de 30 anos serviram ao Brasil dentro do Exército, ou dentro da Marinha, ou dentro da Força Aérea, e que vão ser selecionados de acordo com o seu perfil e com a experiência que tiveram no Exército, entre aqueles mais habilitados para participarem junto com o corpo docente, integrando a equipe da escola. Não vai existir uma equipe militar e uma equipe civil, vai ser uma equipe só, a equipe cívico-militar. Essa é a proposta. É uma proposta de integração desses 2 conhecimentos, desses 2 saberes, trazendo o que eu, como militar, como professor, como médico veterinário, que tive a alegria, Adriano, de ter servido na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a base do ensino militar no Brasil, uma escola de excelência do nosso Exército, e também ser médico veterinário formado na Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado. Então, também sou professor no meio civil. Então, não existe limitação para que nós façamos o isolamento desses 2 mundos. Esses 2 mundos têm que convergir para que a gente evolua na nossa educação básica. Nós temos que olhar para as nossas crianças e enxergarmos que elas podem receber algo a mais de qualidade.
que os nossos professores, que hoje exercem papel brilhante dentro das escolas, eles possam receber esse reforço, repito, desses profissionais. Eu falo que não teremos ninguém com menos de 50 anos, todos com cabelos brancos, com experiência de pais de família, de educadores, de homens que durante a sua vida formaram jovens. O Exército Brasileiro todo ano recebe milhares e milhares de jovens de 18 anos de idade que vão ter no Exército lições de cidadania, de patriotismo, de disciplina. Então, o Exército é uma escola de cidadania. E nós vamos potencializar todo o ensino, toda a dedicação que os nossos professores têm com a participação desses profissionais militares. Coronel, por que São João del Rei? São João del Rei. Quando eu falo de São João del Rei, eu tenho que dizer, primeiro, do meu vínculo pessoal e afetivo com São João del Rei. Eu sou barbacenense, eu passava as minhas férias aqui em São João del Rei, brincava ali na Igreja São Francisco, assistia os jogos lá do Festival de Inverno do Atlético, os carnavais de São João del Rei. Então, São João del Rei, eu tenho esse vínculo afetivo com São João del Rei que me fez ter esse olhar diferente para São João del Rei. Mas, principalmente, não foi uma decisão pessoal, familiar. Foi enxergando em São João del Rei pela presença do nosso 11 Batalhão de Infantaria, uma unidade de elite do nosso Exército, que se confunde com a história de São João del Rei, que tem em cada família pelo menos uma pessoa que tem um amigo, que tem um parente que serviu no 11. Então a cidade, ela possui entre os seus munícipes diversos militares da reserva do Exército Brasileiro, o que vai permitir que o Ministério da Defesa selecione entre esses militares da reserva aqueles mais habilitados para trabalharem na escola cívico-militar. Eu falo que é um desafio, é um grande desafio para o governo federal, para o Ministério da Defesa e para o Ministério da Educação oferecer o que há de melhor para as nossas crianças. E também, Adriano, foi uma aspiração da escola. A escola Cônigo Oswaldo Lustosa procurou meu gabinete há cerca de um ano atrás, eu como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, mostrando o desejo, a vontade de conhecer um pouco mais sobre o modelo, para que um dia a escola pudesse recebê-lo. Então, eu falo que foi uma via de mão dupla. Houve a necessidade da escola, a vontade do corpo diretivo e o olhar de que São João del Rei se encaixaria perfeitamente por ter na cidade o nosso 11 Batalhão de Infantaria do Exército e respira essa presença do nosso Exército Brasileiro na cidade. Coronel, uma outra dúvida constante que a gente recebe dos nossos leitores é um certo receio de professores, inclusive, de que tem um pouco de receio de perder o emprego, né, ou uma falta de uma oportunidade de um projeto, de uma contratação enquanto professor, ao invés dos militares. Isso não acontece dentro de uma escola cívico-militar, ou seja, o militar não ocupa o espaço de um professor, é isso? É exatamente isso. Eu acho que a escola, ela tem a sua estrutura, os seus cargos regulamentados pela Secretaria Estadual de Educação. Esses militares que integrarão a escola, a contratação deles será feita pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Educação, que receberá esses militares, e esses militares passam a ocupar um espaço que está vago, que é um espaço fora da sala de aula. Os militares, eles não estarão em sala de aula com a função precípua de docentes. A estrutura se mantém, esses militares vão estar, como eu disse, construindo através de projetos educação com cidadania, patriotismo e, sobretudo, eu falo eu brinco que a cereja do bolo desse projeto é cada vez mais integrando a família na escola. O papel dos militares, como eles não vão estar em sala de aula, quando os alunos estiverem em sala de aula, eles vão estar com as famílias, eles vão trabalhar para potencializar essa aproximação da família com a escola. O que os nossos professores, tenho certeza, que gostariam de fazer, mas eles não têm esse tempo dentro do seu projeto e dentro do seu espaço de aula, porque eles têm compromisso dentro de sala de aula. Então, os militares, eles vão
potencializar essa aproximação tão importante da família da escola. O senhor, como presidente da frente parlamentar que cuida desse projeto, quais os benefícios que o senhor já viu em outros projetos como esse? Nós temos 3 escolas hoje já em Minas Gerais, apesar do ensino remoto, mas nós temos uma escola em Belo Horizonte, que é a Escola Estadual Princesa Isabel, nós temos uma escola em Ibirité, que é a Escola Estadual dos Palmares, e nós temos o CAIC, uma escola municipal em Barbacena, aqui perto, que já estão com esse modelo, apesar de remoto, e o que eu percebo, e nós vamos ver os resultados, lógico, quando voltarmos às aulas presenciais, é um sentimento de pertencimento ao ambiente escolar. Os alunos e as famílias sentem-se mais importantes, porque parece que algo mais será feito pela educação dos seus filhos. As famílias, e eu citei um exemplo da Escola dos Palmares em Ibirité, quando uma reunião de pais de início de semestre, normalmente iam em torno de 100, 150 pais, só da escola, há um ano atrás, ter recebido a notícia que seria uma escola cívico-militar, o diretor me falou: deputado, eu tive que fazer reunião na quadra, porque nunca na escola vieram 600 pais. Então toda a comunidade se aproxima da escola. E isso é determinante, eu sempre falo isso como educador, como professor, não existe essa dicotomia que às vezes eu vejo em alguns debates, Adriano, que não é papel da escola educar. Educação é papel de pai e mãe. E para as crianças que não têm pai e mãe? E para as crianças que não têm família? Para a criança que tem a mãe e o pai que ficam fora de casa trabalhando o dia inteiro? Esses conceitos mudaram de acordo com a transformação do modelo de família que nós temos. Então a escola tem que ser, sim, um ambiente educacional. Não é só transmissão de conhecimento, é transmissão de valores, é transmissão de princípios, que às vezes essa criança, ela não tem uma referência, ela não tem exemplos dentro da família, por uma família desestruturada às vezes, ou por uma família que os pais às vezes não têm tempo de cuidar dessas crianças. Então eu penso que no resgate desse ambiente escolar, no resgate da presença da família na escola, os resultados às vezes poderão ser até intangíveis. Nós não vamos quantificar, talvez só em números, por exemplo, o resultado do IDEB, mas nós vamos mexer com o futuro do cidadão, nós vamos transformar a sociedade. E eu falo que nós estamos plantando sementes, nós estamos começando com um novo projeto, e um novo projeto também extremamente democrático. É fundamental que as pessoas saibam que tudo é feito combinado antes. Né? O governo do Estado tomou ciência do projeto, se inscreveu junto ao governo federal, o governo do Estado busca as escolas que atendam a esse perfil, as escolas consultam a comunidade escolar e é só após isso é que o projeto vai ser implementado. E feliz de nós que vivemos numa democracia, e a democracia é assim, não existe um dono da verdade, não existe uma verdade absoluta. Claro. Nós não estamos propondo a universalização desse modelo, nós estamos propondo que a escola cívico-militar seja mais uma opção no cardápio da educação pública. E os pais e as famílias que desejem isso para os seus filhos tenham escolas que ofereçam essa oportunidade. Sinto que é o início de um longo processo, é o início de uma longa caminhada que todos nós vamos construir. E principalmente com essa demonstração nossa aqui, te agradeço, de levar o conhecimento, de levar a informação para a sociedade, porque tudo que é novo, às vezes assusta. Sim. E a tendência nossa é não aceitar o que é novo. E quem tem conhecimento, experiência e a convicção de que todo planejamento é feito de forma muito séria, muito ética e pensando no futuro do Brasil, eu fico muito à vontade, como presidente da Frente Parlamentar, de estar aqui em cada cidade de Minas Gerais, trazendo essa boa nova. Coronel, quais são os próximos passos, tendo em vista que agora, né, a escola Cônego Oswaldo Lustosa, né, autorizou, aliás, a comunidade da escola autorizou ser, né, gostaria de ser uma escola cívica. Quais são os próximos passos em termos burocráticos com o Congresso ou com a Presidência da República? Existe aí um prazo para isso? Eu acredito, hoje já me consultaram sobre isso, pela experiência do ano anterior, mas esse ano nós tivemos a pandemia que alterou um pouco esse calendário.
Mas pela experiência de ano anterior, eu acredito que dentro de, no máximo, 15 dias, nós deveremos ter esse resultado referendado pelo Ministério da Educação e, a partir daí, será lançado o edital para contratação, para seleção desses militares que irão trabalhar na escola. Então, eu imagino que dentro de um mês nós já tenhamos esse processo de indicação e de edital já concluídos. Aí a seleção deve demorar aí um prazo de mais 15 dias, e eu espero que assim que as aulas retornem de forma presencial, e acredito que até no modelo híbrido, né, presencial e remota, nós já possamos ter aqui na Escola Cônego Oswaldo Lustosa a presença desse reforço que eu volto a dizer, são profissionais, são pais de famílias, são militares, que são cidadãos que integraram e integram as Forças Armadas do Brasil, que durante toda a sua vida serviram ao Brasil e agora vão emprestar um pouco do seu dia a dia, um pouco da sua expertise como educadores para cooperar com a educação dos jovens e crianças aqui da Escola Estadual Cônego Oswaldo Lustosa. O senhor falou desses monitores, né, desse processo aí do pessoal da reserva. Essa seleção vai ser feita pelo 11º Batalhão de Infantaria? Boa pergunta, porque é bom que as pessoas esclareçam. A seleção será feita pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Educação. Certo. O papel do nosso 11 de Infantaria de Montanha vai ser, através da sua seção de nativos e pensionistas, ele vai organizar o processo seletivo de receber os documentos. E hoje, após a pandemia, esse recebimento é feito por via praticamente online. Então, o papel do 11 vai ser justamente ser o órgão administrativo que vai ser o elo entre esse militar da reserva e o Ministério da Defesa. Todo o processo seletivo será conduzido pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Educação. Perfeito. Coronel, para finalizarmos a última pergunta, o senhor estava comentando que o senhor está no seu primeiro mandato como deputado federal. Estadual, perdão. Eu queria que você falasse de uma forma bem resumida, você já está aí na metade, né, praticamente 2 anos, na metade de um mandato, né, o que o senhor conseguiu até este momento, né, empregar, você fala muito de servir a sociedade, ao povo mineiro, o que o senhor já conseguiu nesses 2 anos empregar para a população, para o povo mineiro, o que o senhor ainda pretende fazer para os próximos 2 anos, né, que já passa assim um piscar de olhos aí? Eu falo que é para mim uma honra, uma alegria hoje ocupar esse cargo, né, que é um cargo que pertence ao povo de Minas Gerais. São 77 deputados e deputadas que representam os 22 milhões de mineiros e mineiras. Desde o início da minha atividade parlamentar, eu fui brindado com a oportunidade de ser presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia, justamente por ser médico veterinário. Então, trabalhei e trabalho muito próximo ao setor produtivo de Minas Gerais. Nós somos um estado que ocupa local de destaque, e em São João del Rei, as vertentes não é diferente. Então, eu já tive a oportunidade, inclusive, de apresentar projetos de lei que já foram aprovados com relação à valorização da nossa empresa mineira de assistência técnica, que é a Emater. Nós temos um projeto aprovado chamado Flores para Brumadinho, que após a tragédia de Brumadinho, nós apresentamos um projeto em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fomentar um polo produtivo de flores na bacia do Rio Paraopeba, todos os municípios que foram afetados pela tragédia. Inclusive, tivemos recentemente o acordo da Vale com o governo do estado. Acreditamos que muito desse recurso vai ser aplicado nesse projeto, que é para a retomada da economia, né, trabalhando muito junto ao produtor. E além da Comissão de Agropecuária, eu também integro a Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, justamente pela afinidade e pela proximidade desse tema com o Exército Brasileiro. Nós sempre estamos formando os nossos jovens, não só através da parte intelectual, mas também através da atividade física, valorizando o esporte como um instrumento de formação do cidadão, como um instrumento de disciplina. Então, junto da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, nós também desenvolvemos, e alguns projetos tramitando,
para proteger o estudante atleta, aquele estudante que às vezes tem que perder uma aula, uma prova, porque está em uma competição, então esse estudante vai ter o direito de fazer essa prova em segunda chamada. E além disso, a minha principal bandeira, que são as escolas cívico-militares. Como eu já te disse, o governo federal prevê, dentro do projeto, 2 escolas por ano por estado. Então, quando a gente fala disso, hoje nós teremos 5 cidades em Minas Gerais, de 853, 5 terão escolas cívico-militares nesse momento. Belo Horizonte, Ibirité, Barbacena, São João del Rei e Três Corações. Eu considero isso um número muito reduzido. A vontade da população mineira é muito mais do que isso. Então, também apresentei um projeto de lei, que é o Programa de Incentivo às Escolas Cívico-Militares Municipais. O prefeito e o seu secretário municipal de educação têm autonomia para desenvolver um projeto muito próximo desse e de, através de recursos do município, contratar militares da reserva, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, ou outros profissionais que ele assim entenda, para que ele construa no seu município um modelo de uma escola cívico-militar municipal. Então, eu acredito que nos próximos 2 anos, Adriano, esses resultados começarão a aparecer mais. Já são 5 escolas do governo federal, esperamos, lutaremos por mais, mas principalmente, Adriano, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou o primeiro militar de carreira do Exército Brasileiro na história de Minas Gerais que ocupa uma cadeira no Parlamento. Então eu vejo que eu tenho muito a esclarecer para a sociedade quem somos nós. Quem somos nós, os militares das Forças Armadas? O que a gente faz? Como nós somos formados? Qual o nosso comportamento social? Como que a gente pode cooperar com a sociedade fora dos muros dos quartéis, especialmente quando nós vamos para a reserva? Que tipo de conhecimento que a gente agrega e que a gente acrescenta aos nossos atos, às nossas habilidades e à nossa personalidade, que a gente possa contribuir? Eu falo que durante 30 anos, cada um de nós que serve ao Exército Brasileiro, o nosso pensamento fixo é o Brasil. O nosso pensamento fixo é o respeito à pátria, o respeito à nossa bandeira. E quando nós vamos para a reserva, porque nós nunca aposentamos, nós vamos para a reserva, estamos sempre prontos a servir, nós temos muito a contribuir para a sociedade. E nesse meu cargo de deputado estadual, eu tenho a convicção que através das minhas ações e das minhas atitudes, eu serei uma ferramenta importante que deixará um legado para a sociedade mineira de entender que nós, militares das Forças Armadas, somos cidadãos, somos homens e mulheres de bem, e estamos prontos para servir a Minas Gerais, ao nosso estado, às nossas cidades, assim como nós servimos durante a vida inteira a esse princípio de ética, de legalidade do Exército Brasileiro. Deputado Coronel Henrique, eu te agradeço mais uma vez por essa entrevista, por estar aqui conosco, e para mim está excelente a entrevista, já dá para a gente editar bastante coisa ali. Muito obrigado, eu tenho que deixar aqui no final, Adriano, você vai editar lá para deixar. Eu não posso nunca, e é quase que um mantra do meu mandato, encerrar sempre com 3 frases que eu considero que são basilares na minha atuação parlamentar. Vamos juntos! Nada resiste ao trabalho. A cada um de vocês, um forte abraço. Um abraço, Adriano. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez.